O céu de Barretos estava excepcionalmente azul naquela manhã de agosto. O ar seco, característico do interior paulista, fazia com que a poeira subisse com facilidade das estradas de terra que cortavam a região. José Mendonça, 65 anos, com a pele bronzeada pelo sol e mãos calejadas de décadas de trabalho árduo, dirigia sua caminhonete Ford F1000, modelo 1992, conservada, mas com claros sinais do tempo. Ele vestia uma camisa xadrez simples, calça jeans desbotada e um chapéu de palha gasto, indumentária que usava praticamente todos os dias desde que começara sua jornada no campo, há mais de 50 anos. José tinha marcas profundas no rosto, resultados tanto do sol inclemente quanto das dificuldades e vitórias acumuladas ao longo da vida. A caminhonete quebrou quando entrava na cidade. Fumaça começou a sair do capô e José praguejou baixinho, estacionando no acostamento próximo ao elegante fórum da comarca. "Logo hoje que tenho audiência", murmurou para si mesmo enquanto pegava seus documentos no porta-luvas. Seu único filho, Pedro, havia falecido em um acidente de carro 6 meses antes, deixando pendente a transferência de algumas propriedades. Era um assunto burocrático, mas necessário. José caminhou lentamente até o fórum, seu andar levemente curvado, reflexo dos anos, curvando-se sobre a terra. Olhou para o relógio. Ainda tinha 20 minutos antes da audiência marcada. No mesmo momento, doutor. Ricardo Vasconcelos descia de seu Mercedes-Benz último modelo no estacionamento privativo do tribunal. Aos 38 anos, o advogado era conhecido como um dos mais implacáveis especialistas em direito imobiliário de São Paulo. Vestia um terno italiano impecavelmente cortado, sapatos de couro brilhantes e uma gravata de seda azul marinho que combinava com seus olhos frios e calculistas. Ricardo ajeitou o relógio Rolex no pulso, enquanto conferia mensagens em seu smartphone último modelo. Seu cliente, o incorporador imobiliário Paulo Rezende, pretendia construir um enorme centro comercial na região e precisava de todas as terras ao redor da rodovia principal, incluindo uma pequena faixa que, segundo seus pesquisadores, pertencia aos herdeiros de Pedro Mendonça. "Será rápido", pensou Ricardo, enquanto entrava no fórum como se fosse o dono do lugar, cumprimentando funcionários que claramente o reconheciam de casos anteriores. Era apenas mais um velho fazendeiro que provavelmente nem entendia o valor real de suas terras. No saguão do fórum, José aguardava sentado em um banco de madeira. Ele observava o movimento, sentindo-se deslocado entre tantas pessoas de terno e pasta. A doutora Mariana Cordeiro, advogada de José há muitos anos e amiga da família, ainda não havia chegado. José levantou-se ao ver Ricardo aproximando-se, por puro instinto de educação. "O senhor é José Mendonça?" Ricardo perguntou com uma formalidade mecânica. "Sim, sou eu mesmo. Dr. Ricardo Vasconcelos", disse, estendendo apenas 2 dedos para um breve cumprimento. "Represento a incorporadora Novo Horizonte. Gostaria de conversar antes da audiência." José balançou a cabeça cauteloso. "Estou esperando minha advogada, doutor." Ricardo sorriu com condescendência. "Veja bem, senhor Mendonça, podemos resolver isso de maneira simples. Meu cliente está disposto a pagar R$200 mil pelo seu terreno na beira da rodovia. É uma oferta generosa, considerando que é praticamente um pasto abandonado." José franziu o senho. "Aquele terreno não está à venda, doutor. Tem valor sentimental. Foi o primeiro pedaço de terra que comprei quando comecei, há quase 50 anos. Ricardo revirou os olhos sutilmente, ajustando os óculos de armação italiana. "Sentimento não paga conta, senhor Mendonça. O progresso é inevitável. Aquela área vai se valorizar com nosso empreendimento. Se recusar, vamos contestar seus títulos de propriedade. Tenho uma equipe de 10 advogados prontos para isso." Nesse momento, o juiz doutor Fernando Gomes passava pelo saguão e cumprimentou José calorosamente. "Mendonça, que bom vê-lo por aqui. Como estão as coisas depois que o Pedro..." O juiz não completou a frase, mas apertou o ombro de José com genuína empatia. "A vida segue, doutor. Fernando, o senhor sabe como é." "Claro, claro." O juiz olhou para Ricardo, acenando brevemente. "Dr. Vasconcelos. Não sabia que conhecia o senhor. Mendonça." Ricardo pareceu desconfortável.
Acabamos de nos conhecer, Excelência. O juiz sorriu para José. Este homem pode parecer um simples fazendeiro, doutor. Vasconcelos, mas não se deixe enganar pelas aparências. O Zé Mendonça começou com 10 alqueires e hoje tem mais de 50 mil hectares. É provavelmente o maior produtor de grãos do estado. Ricardo empalideceu visivelmente, enquanto o juiz continuava. E não apenas isso. A Fundação Mendonça financia nossa ala pediátrica no Hospital Municipal e mantém 5 escolas rurais. Não é mesmo, José? José apenas balançou a cabeça humilde. É o mínimo que posso fazer pela nossa região, doutor. Fernando. O juiz despediu-se, deixando um Ricardo claramente atordoado. Nesse momento, doutora, Mariana chegou, uma mulher de meia idade com expressão determinada. Desculpe o atraso, senhor José. Vejo que já conheceu a parte contrária. Ricardo ajeitou a gravata, tentando recuperar a compostura. Sênior Mendonça, talvez possamos renegociar. José olhou para o advogado, seus olhos refletindo décadas de sabedoria acumulada no campo. Doutor, na roça a gente aprende cedo que o tamanho da cerca não mostra o tamanho da fazenda, e que tratar qualquer um com desrespeito, seja peão ou patrão, sempre dá em colheita ruim. Quando entraram na sala de audiência, Ricardo sabia que havia cometido um erro terrível ao julgar José Mendonça apenas por sua aparência simples. E agora, enfrentaria as consequências de seu preconceito. A sala de audiências número 3 do Fórum de Barretos tinha um ar solene, com sua madeira escura e a bandeira do Brasil posicionada estrategicamente ao lado da mesa do juiz. O ar-condicionado lutava contra o calor seco do meio-dia, enquanto as partes tomavam seus lugares. Dr. Mariana organizava seus documentos com eficiência, enquanto José Mendonça sentava-se ereto, mas desconfortável na cadeira estofada, como se preferisse estar em cima de um trator. Do outro lado, Ricardo Vasconcelos tentava disfarçar seu nervosismo, consultando freneticamente seu celular, provavelmente tentando obter mais informações sobre esse simples fazendeiro que acabara de descobrir ser um dos homens mais influentes da região. O juiz doutor Fernando Gomes entrou na sala e todos se levantaram. Após os procedimentos iniciais, o magistrado foi direto ao ponto. Estamos aqui para resolver a questão do inventário das terras de Pedro Mendonça, filho do senhor José Mendonça, e um pedido de compra compulsória da incorporadora Novo Horizonte. Dr. Mariana, por favor, apresente sua posição. A advogada se levantou confiante. Excelência, meu cliente rejeita qualquer oferta pela área em questão. Além do valor sentimental, aquelas terras fazem parte do primeiro projeto de agricultura familiar implementado pelo Sr. Mendonça há 40 anos. Hoje, 20 famílias dependem daquela produção. Ricardo levantou-se rapidamente. Excelência, meu cliente oferece realocar essas famílias. O progresso da região não pode ser impedido por sentimentalismos. O juiz observou José, que permanecia calado. Sênior Mendonça, gostaria de dizer algo? José se levantou lentamente, ajeitando o chapéu que segurava nas mãos. Doutor Fernando, o senhor me conhece desde que comecei. Eu poderia falar das leis e dos documentos, mas a doutora Mariana faz isso melhor que eu. O que posso dizer é sobre a terra. A sala ficou em completo silêncio, enquanto José continuava, sua voz ganhando firmeza. Quando cheguei em Barretos, aos 15 anos, não tinha nem um par de botas decente. Trabalhei como peão em fazendas alheias por 10 anos, até conseguir comprar meus primeiros 10 alqueires. Exatamente aquela área que esse moço quer transformar em estacionamento para shopping. José apontou para um homem de meia idade sentado atrás de Ricardo. Paulo Rezende, o incorporador. Naquela terra, plantei meu primeiro algodão, depois milho, depois soja. Dormia num barraco de lona porque cada centavo ia para sementes e implementos. Foi lá que meu filho Pedro nasceu, quando minha afinada esposa Conceição ainda não tinha condições de ir até a cidade. A voz de José embargou ligeiramente, mas ele se manteve firme. Quando finalmente comecei a prosperar, lembrei de como foi difícil começar. Então, em vez de simplesmente expandir, decidi dar chance a outros. Dividi parte daquela terra em lotes para famílias que, como eu um dia, só precisavam de uma oportunidade.
Ricardo mexia-se desconfortavelmente em sua cadeira enquanto José prosseguia. Hoje, essas 20 famílias produzem os melhores produtos orgânicos da região. Abastecem nossas escolas, nosso hospital. Seus filhos estudam graças a esse trabalho. Não é só terra, doutor juiz. São vidas, sonhos, futuros. Paulo Rezende, o incorporador, parecia cada vez mais desconfortável. José virou-se diretamente para ele. Sênior Rezende, seu pai, Antônio, me vendeu meu primeiro arado. Lembra disso? Ele me deu 6 meses para pagar, quando ninguém acreditava em mim. Se ele estivesse aqui hoje, o que diria sobre arrancar famílias da terra para construir mais um shopping? O empresário empalideceu, claramente não esperando ser reconhecido ou ter seu próprio passado familiar exposto. O juiz interveio. Sênior Rezende, o senhor gostaria de se manifestar? Paulo levantou-se hesitante. Eu não sabia que era essa área específica, senhor Mendonça. Meus analistas não me informaram sobre o projeto social ali implementado. Ricardo parecia chocado com a reviravolta. Cliente, sugiro que não façamos declarações sem... Mas Paulo Rezende o interrompeu. Não, doutor. Há limites até para os negócios. Meu pai me ensinou isso. Virando-se para o juiz. Excelência, retiramos nossa petição. Buscaremos uma área alternativa. A expressão de Ricardo era um misto de incredulidade e frustração profissional, enquanto o juiz sorria discretamente. Petição retirada. Quanto ao inventário, está confirmada a transferência das propriedades conforme a documentação apresentada pela doutora Mariana. Esta audiência está encerrada. Quando todos se levantavam, Paulo Rezende aproximou-se de José. Senhor Mendonça, gostaria de me desculpar pessoalmente e talvez pudéssemos conversar sobre uma parceria para incluir os produtos daquelas famílias no setor de orgânicos do shopping que construiremos em outro local? José sorriu pela primeira vez naquele dia. Isso seria bom, filho. Seu pai ficaria orgulhoso. Ricardo observava a cena à distância, incapaz de compreender como havia julgado tão mal aquele homem de aparência simples. Enquanto guardava seus documentos, percebeu que sua formação em uma das melhores universidades do país não lhe havia ensinado a lição mais básica: nunca julgar um livro pela capa, ou um fazendeiro por suas botas empoeiradas. Quando todos deixavam a sala, doutora Mariana aproximou-se de Ricardo. Doutor, um conselho. Neste interior, as raízes das pessoas vão muito mais fundo do que se pode ver na superfície. O senhor é brilhante, mas ainda tem muito a se aprender sobre o Brasil real. Ricardo assentiu em silêncio, uma lição que não esqueceria tão cedo. 2 semanas haviam se passado desde a audiência no fórum. O sol do final da tarde tingia de dourado os vastos campos de soja da Fazenda Esperança, a propriedade principal de José Mendonça, localizada a 30 quilômetros de Barretos. Da varanda da sede, uma casa ampla, porém modesta para os padrões de um homem de sua fortuna, José observava o movimento dos trabalhadores que retornavam de mais um dia de colheita. Seu celular tocou, exibindo o nome de Mariana. Oi, doutora, tudo bem? José, preciso conversar com você. Surgiu algo inesperado. Posso passar aí amanhã cedo? Claro, Mariana. O café estará pronto às 6, como sempre. Às 6? Ah, José. Tudo bem, estarei lá. José sorriu. Mesmo depois de tantos anos como sua advogada, Mariana ainda não havia se acostumado completamente com o horário matinal do campo. No entanto, sua competência e integridade faziam dela muito mais que uma representante legal. Era uma verdadeira amiga e conselheira. Na manhã seguinte, pontualmente às 6 horas, Mariana chegou à fazenda, trazendo consigo uma pasta com documentos. Sebastião, o capataz e amigo de José há 4 décadas, serviu café para os dois na varanda. O que aconteceu, Mariana? Você parecia preocupada ontem. A advogada abriu sua pasta, retirando alguns papéis. José, recebi uma proposta formal da Vasconcelos e Associados. O escritório daquele advogado arrogante da audiência. Exatamente, mas desta vez não é sobre suas terras. Na verdade, é sobre você.
José franziu o senho, confuso. O escritório representa alguns dos maiores fundos de investimento do país. Eles propõem a criação de uma empresa de capital aberto, incorporando todas as suas propriedades. Você manteria 51% das ações e receberia um aporte inicial de R$ 500 milhões para modernização e expansão. José pegou os documentos, folheando-os sem muito interesse. E por que aquele advogado arrogante acha que eu estaria interessado nisso? Mariana suspirou. José, sei que você não gosta de falar sobre dinheiro, mas preciso ser franca. Suas fazendas valem bilhões, mas operam como há 20 anos. Sem Pedro para assumir, quem vai continuar seu legado? Você tem 65 anos e já enfrentou 2 infartos. José ficou em silêncio por alguns instantes, seu olhar perdido nos campos que se estendiam até o horizonte. Mariana, você sabe quantas famílias dependem diretamente de mim? Mais de 200. Sem contar as escolas, o hospital. Eu sei, José. E justamente por isso precisamos pensar no futuro. A proposta inclui a manutenção de todos os seus projetos sociais, com ampliação de 30% nos investimentos. José balançou a cabeça negativamente. E quem garante que esses investidores de São Paulo vão manter essa promessa quando eu não estiver mais aqui? Papel aceita qualquer coisa, Mariana. Nesse momento, foram interrompidos pela chegada de uma caminhonete. Para surpresa de ambos, quem desceu do veículo foi Ricardo Vasconcelos, impecavelmente vestido, embora tivesse substituído o terno por uma camisa social e calças mais apropriadas para o ambiente rural. Sênior Mendonça, doutora. Mariana, bom dia. Espero não estar interrompendo. José olhou para Mariana, que parecia igualmente surpresa. Doutor, não me lembro de ter marcado nada com o senhor. Ricardo aproximou-se, visivelmente menos arrogante que no dia da audiência. Eu sei, e peço desculpas pela intromissão, mas quando soube que a doutora Mariana viria apresentar nossa proposta, achei que seria importante estar presente para explicar pessoalmente alguns detalhes. José indicou uma cadeira na varanda com uma hospitalidade relutante. Sente-se então. Sebastião, traga mais um café. Ricardo aceitou a xícara oferecida pelo capataz, agradecendo educadamente. Sênior Mendonça, primeiro, quero me desculpar formalmente pelo nosso primeiro encontro. Fui prepotente e preconceituoso. Apreciado, mas não necessário, doutor. Na roça, a gente não guarda rancor. Atrapalha a colheita. José respondeu, seu tom mais ameno do que Ricardo esperava. Depois daquele dia, fiquei intrigado. Pesquisei sobre sua história e fiquei impressionado, para dizer o mínimo. O senhor construiu um império partindo do zero, algo que poucos conseguiram no agronegócio brasileiro. José tomou um gole de café, sem demonstrar reação ao elogio. O que me traz aqui hoje não é apenas negócios, Sr. Mendonça, é uma preocupação genuína com seu legado. Mariana interveio. Ricardo, já expliquei ao José os termos financeiros da proposta. E eu já disse que não estou interessado em abrir o capital das minhas terras, completou José. Ricardo colocou sua xícara na mesa e inclinou-se para a frente. Sênior Mendonça, respeito sua posição, mas gostaria que considerasse não apenas o aspecto financeiro, mas o impacto social. Seus métodos de agricultura sustentável e seus programas sociais são modelos que deveriam ser replicados em grande escala. José ergueu as sobrancelhas, surpreso com a direção da conversa. Com a estrutura que propomos, seus projetos poderiam beneficiar não apenas Barretos, mas outras regiões do país. Estamos falando de multiplicar por 10 o número de famílias atendidas pelos seus programas de agricultura familiar. E por que um fundo de investimentos estaria interessado em agricultura familiar, doutor? Até onde sei, vocês querem lucro, não transformação social. Ricardo sorriu levemente. O mundo está mudando, senhora Mendonça. Investimento de impacto é a nova fronteira. Empresas que combinam lucro com responsabilidade social têm valorização superior no mercado. José levantou-se, caminhando até a balaustrada da varanda. Vamos dar uma volta, doutor. Quero mostrar algo. Ricardo olhou para Mariana, que assentiu discretamente. Os três caminharam até uma picape, com José ao volante.
Após alguns minutos por estradas de terra, chegaram a uma pequena escola rural, onde cerca de 50 crianças brincavam no intervalo. Esta é a escola Pedro Mendonça, batizada em homenagem ao meu filho, explicou José, enquanto as crianças acenavam animadamente ao reconhecer sua caminhonete. Todos esses pequenos são filhos de funcionários das fazendas ou das famílias do projeto de agricultura familiar. Uma senhora de aproximadamente 60 anos aproximou-se, abraçando José afetuosamente. José, que surpresa boa! As crianças estão animadas com o projeto das hortas suspensas. Dona Clara, estes são a doutora Mariana, que você já conhece, e o doutor Ricardo Vasconcelos, de São Paulo. Ele está interessado em nossos projetos sociais. A diretora cumprimentou os visitantes orgulhosa. Doutor, nossa escola tem os melhores índices de aprovação da região. Nossos alunos aprendem matemática, calculando produção agrícola, ciências cultivando a horta e literatura através das histórias rurais brasileiras. E o mais importante, nenhum abandona os estudos para trabalhar. Ricardo observava tudo atentamente, enquanto José se abaixava para conversar com algumas crianças. O advogado notou a naturalidade com que o fazendeiro interagia com elas, sem qualquer traço da formalidade ou distância que seria esperada de um grande empresário. Depois da escola, visitaram a cooperativa de agricultura familiar, onde 20 famílias trabalhavam na produção de hortaliças orgânicas. José conhecia cada agricultor pelo nome. Perguntava sobre familiares específicos, demonstrando um conhecimento pessoal que impressionou Ricardo. De volta à sede, já no final da manhã, José ofereceu um almoço simples, mas abundante, preparado com produtos da própria fazenda. Durante a refeição, Ricardo permanecia pensativo. O que achou da nossa pequena turnê, doutor? Swingou José finalmente. Sinceramente, estou reconsiderando muitas coisas, e o Sr. Mendonça. O que vi hoje não é apenas assistencialismo ou marketing social, é um modelo de desenvolvimento verdadeiramente integrado. José assentiu. Agora entende por que sou cauteloso com sua proposta? Isso tudo não nasceu em uma sala de reuniões em São Paulo. Foi construído dia a dia, conhecendo cada família, cada necessidade. Não é algo que se possa simplesmente replicar com dinheiro. Ricardo respirou fundo. O senhor está certo, e reconheço isso, mas também vejo o potencial perdido. E se pudéssemos adaptar nossa proposta? E se, em vez de simplesmente abrir capital, criássemos uma fundação com controle majoritário sobre as ações? Isso garantiria a continuidade de sua filosofia, mesmo no futuro. Mariana, que havia permanecido em silêncio, surpreendeu-se com a flexibilidade de Ricardo. Isso seria possível legalmente? Sim, é um modelo utilizado por algumas empresas familiares na Europa. A fundação teria um conselho formado por pessoas escolhidas pelo senhor. Mendonça, líderes comunitários, educadores, agrônomos comprometidos com sua visão. José coçou o queixo, pensativo. E quanto ao controle diário das operações? Continuaria exatamente como está enquanto o senhor desejar. A diferença é que haveria uma estrutura formal para garantir a continuidade no futuro. Pela primeira vez naquele dia, José demonstrou um interesse genuíno. É uma ideia interessante, doutor. Não vou mentir. Ricardo sorriu satisfeito. Posso elaborar uma proposta detalhada nesse sentido? Pode, mas não prometo nada. Quando Ricardo se preparava para partir, José o acompanhou até o carro. Doutor Ricardo, uma pergunta. O que fez o senhor mudar tanto de atitude? Da arrogância no fórum para essa proposta adaptada às minhas preocupações? Ricardo hesitou por um momento. Então respondeu com sinceridade. Senhor Mendonça, passei a vida em escritórios envidraçados, acreditando que entendia o Brasil porque lia relatórios e índices econômicos. O que vi aqui hoje é um Brasil que eu não conhecia e, para ser completamente franco, fiquei envergonhado ao perceber como julguei o senhor, baseado apenas na sua aparência. José sorriu, estendendo a mão calejada para um aperto firme. Sempre há tempo para aprender, filho, na roça ou na cidade. Enquanto observava o carro de Ricardo afastando-se pela estrada de terra,
José pensou no filho que havia perdido e no legado que temia ver desaparecer. Talvez, apesar das diferenças aparentes, aquele advogado da cidade grande tivesse algo valioso a oferecer. Não apenas em termos de negócios, mas de uma perspectiva que poderia ajudar a preservar tudo o que José havia construído ao longo de uma vida inteira dedicada à terra. 3 meses se passaram desde a visita de Ricardo à Fazenda Esperança. O calor intenso de dezembro caía sobre Barretos, anunciando a proximidade das chuvas que transformariam a paisagem nos próximos dias. Na sede da fazenda, a movimentação era intensa desde as primeiras horas da manhã. José Mendonça, sentado à mesa de reuniões improvisada na varanda, revisava documentos junto com Mariana e outros 3 advogados do escritório Vasconcelos em Associados. Ricardo, que agora usava botas e camisa mais adequadas ao ambiente rural, explicava os últimos detalhes do contrato. Então, está tudo acertado. A Fundação Mendonça será a controladora da empresa, com 60% das ações. Os outros 40% serão divididos entre os investidores. Os estatutos garantem que nenhuma mudança nos programas sociais pode ser feita sem aprovação do Conselho da Fundação. José analisava cada página com atenção. Sebastião, o capataz, observava à distância, ainda desconfiado daqueles homens da cidade que haviam irrompido na rotina da fazenda nos últimos meses. E quanto à garantia para os funcionários? Zrenia perguntou José. Está na cláusula 23, como solicitado. Nenhum funcionário atual poderá ser demitido por reestruturação nos próximos 10 anos. E os filhos dos trabalhadores continuarão tendo prioridade nas contratações. José assentiu, satisfeito. Mariana sorria discretamente, orgulhosa da forma como havia conduzido aquela negociação complexa, protegendo os interesses de seu cliente e amigo. Bem, parece que chegamos a um acordo, doutor. Se a doutora Mariana aprovar, estou pronto para assinar. Mariana fez um sinal positivo. Está tudo em ordem, José. Seus interesses e valores estão protegidos. Enquanto as assinaturas eram coletadas, uma pequena comitiva chegava à fazenda. Era Paulo Rezende, o incorporador imobiliário, acompanhado por 2 executivos japoneses. Senhor Mendonça. Espero não estar interrompendo. Trouxe os representantes do grupo Chainaka para conhecer os produtores da cooperativa. José levantou-se para recebê-los. Chega em boa hora, Paulo. Estamos finalizando aquele assunto que conversamos. Paulo sorriu, compreendendo. O timing não poderia ser melhor. Os japoneses estão interessados em fechar um contrato de exportação direto com a cooperativa para o novo empreendimento deles. Ricardo observava a cena com interesse. Nos últimos meses, havia testemunhado como o simples fazendeiro, que outrora tentara intimidar, era, na verdade, o centro de uma complexa rede de relações econômicas e sociais que sustentava toda a região. Com as assinaturas finalizadas, José convidou todos para um almoço de celebração que já estava sendo preparado. No grande galpão decorado com simplicidade, mais de 100 pessoas se reuniram, funcionários da fazenda, famílias da cooperativa, professores da escola rural e, agora, os novos parceiros de negócios. Durante o almoço, Ricardo encontrou um momento para falar reservadamente com José. Senhor Mendonça, passei noites em claro nos últimos meses, repensando todo o modelo de negócio para atender suas exigências. Confesso que nunca trabalhei tanto em um contrato. José sorriu. E valeu a pena, doutor? Mais do que pode imaginar. Aprendi mais sobre o Brasil real nesses meses do que em toda a minha carreira. E sobre respeito e dignidade, então. É uma boa colheita, não? Ricardo franziu o senho, confuso. Como assim? Doutor, na agricultura tudo é ciclo. Prepara-se a terra, planta-se a semente, cuida-se com paciência e, eventualmente, colhe-se os frutos. Com as pessoas é igual. O Senhor plantou respeito, está colhendo conhecimento. Nesse momento, foram interrompidos por Clara, a diretora da escola. José, os alunos estão prontos para ir à apresentação. No centro do galpão, um grupo de crianças se posicionou. Com instrumentos musicais simples, alguns feitos artesanalmente, começaram a cantar uma canção sobre a vida no campo, sobre semear e colher, sobre o ciclo eterno da natureza. As vozes infantis, sinceras e potentes, silenciaram todas as conversas.
Ricardo observou José, que assistia à apresentação com os olhos marejados. Ao seu lado, Paulo Rezende e os executivos japoneses pareciam igualmente tocados. Ali estavam alguns dos homens mais poderosos do agronegócio, da construção civil e do comércio internacional, todos em silêncio, capturados pela simplicidade profunda daquele momento. Quando a apresentação terminou, os aplausos foram entusiasmados. José levantou-se e fez um sinal, pedindo-nos a atenção de todos. Queria-vos agradecer a presença de cada um de vocês hoje. Alguns me conhecem há décadas, outros há apenas alguns meses. Mas todos fazem parte do que construímos aqui. Ele fez uma pausa, olhando para as crianças que haviam se apresentado. Hoje assinamos um acordo que vai garantir que tudo isso continue mesmo quando eu não estiver mais aqui. E isso é o que importa. José caminhou até Ricardo, colocando a mão em seu ombro. Este homem aqui, o doutor. Ricardo chegou na minha vida achando que eu era apenas um velho caipira ignorante. E sabem de uma coisa? Eu também achei que ele era só mais um advogado arrogante da capital. Risos ecoaram pelo galpão, incluindo o próprio Ricardo. Mas a vida tem dessas coisas. Às vezes, quem parece seu adversário pode se tornar seu aliado mais valioso. O Dr. Ricardo me ajudou a encontrar um caminho para proteger não apenas minhas terras, mas principalmente as pessoas que dependem delas. José se dirigiu então a Paulo Rezende. E este aqui, que quase transformou nossa cooperativa em estacionamento de shopping, agora está trazendo compradores internacionais para nossos produtos orgânicos. Mais risos, enquanto Paulo acenava, um pouco embaraçado. José continuou, sua voz ganhando um tom mais sério. A lição que quero deixar especialmente para vocês, crianças, é simples. Nunca julguem ninguém pela aparência. Nem um advogado de terno caro, nem um velho de chapéu de palha. O caráter de uma pessoa não está nas roupas que veste, mas nas escolhas que faz quando ninguém está olhando. Um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. E por fim, lembrem-se, na vida, como na lavoura, você colhe o que planta. Se plantar respeito, colherá respeito. Se plantar arrogância... Ele olhou para Ricardo com um sorriso maroto. Bem, às vezes, você tem a sorte de colher uma lição valiosa. O almoço seguiu animado. Ricardo conversava agora com Sebastião, o capataz, que gradualmente perdia sua desconfiança inicial. Os executivos japoneses interagiam com os produtores da cooperativa, impressionados com a qualidade dos produtos e a organização do sistema. No final da tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, José e Ricardo sentaram-se novamente na varanda da sede, observando o pôr do sol que tingia de vermelho e dourado os campos de soja. Sabe, doutor, quando meu filho morreu, achei que tudo o que construí morreria comigo. Era meu maior medo. Ricardo assentiu em silêncio, respeitando o momento de vulnerabilidade do agora amigo. Mas hoje, olhando para tudo isso, percebo que meu legado nunca foi sobre dinheiro ou terras. Foi sobre pessoas, sobre vidas transformadas. O senhor construiu algo realmente extraordinário, senhor Mendonça. Algo que poucos empresários conseguem compreender. José sorriu. E o mais irônico é que eu nunca me considerei um empresário. Sempre fui apenas um homem da terra. Ricardo refletiu por um momento. Talvez seja justamente por isso que o senhor conseguiu o que outros não conseguem, porque nunca colocou o lucro acima das pessoas. E sabe o que é mais engraçado, doutor? Acabei ficando rico exatamente por não perseguir a riqueza como objetivo principal. Os dois homens, tão diferentes em origem, idade e visão de mundo, compartilharam um momento de compreensão mútua, enquanto o sol desaparecia no horizonte. Meses depois, a primeira reunião do Conselho da Fundação Mendonça acontecia em uma moderna sala de reuniões construída na sede da fazenda. José presidia a mesa, tendo à sua direita Ricardo Vasconcelos, agora responsável jurídico da fundação, e à sua esquerda Clara, a diretora da escola rural, que representava a ocuária educacional. Na pauta, a aprovação da expansão do modelo de cooperativas para 3 novas regiões do país,
beneficiando mais 200 famílias. O financiamento viria dos novos investidores, entusiasmados com os resultados do modelo original. Quando a reunião terminou, José caminhou com Ricardo até a varanda, como haviam feito tantas vezes nos últimos meses. Então, doutor, o que acha? Conseguimos mesmo multiplicar o impacto como o senhor prometeu? Ricardo sorriu. Estamos apenas começando, senhor Mendonça. Mas sim, os números já são impressionantes. E o mais importante, mantendo a essência do seu trabalho. José olhou para os campos que se estendiam até onde a vista alcançava. Terras que agora tinham um futuro garantido, um propósito que transcendia sua própria existência. Sabe, doutor, para quem começou analfabeto e hoje vê seu nome em uma fundação que vai educar centenas de crianças, eu diria que a colheita foi muito além do que eu jamais sonhei. Ricardo colocou a mão no ombro do velho fazendeiro, agora seu mentor e amigo. E essa colheita, senhor Mendonça, vai alimentar gerações.